encarnando. Então, eu ainda estou com a garganta ainda um pouco cansada, mas graças a Deus, Deus nos permite falar do seu amor e da sua bondade. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite. É verdade que próxima quinta, graças a Deus, palavra para a gente ter aqui, ia dar errado, eu ia avisar antes. Mas aí a senhora falou, hoje eu disse que eu vou dar um jeito de chegar hoje lá, porque aí quinta-feira eu já tenho também um compromisso que surgiu da demanda da nossa igreja, que eu não posso deixar de atender. Nem Deus abençoe a vida de todos. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12, aliás 13. Já foi feita a leitura, os irmãos podem ficar sentados. Obrigada. Só botei um texto aqui para a gente se basear no distanciamento um pouco da leitura aqui, as coisas aqui. E eu quero que você abra no Gênesis capítulo 13. Louvo a Deus pela vida de Josiane, Maria, diz a palavra de Deus, Gênesis 13 e o 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores, porque irmãos somos. Não é esta a terra de onde te veia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou logo seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era muito bem regada, diante do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, eu estou chamando Abraão porque não foi mudado o nome dele. Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos cavaleiros de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Somente esse texto aqui para a nossa meditação. Uma das coisas que o Senhor vinha ministrando no meu coração era transmitir à igreja que você pode abandonar Ló. Esqueça Ló, deixe Ló para trás, porque às vezes Ló, se a gente observar nos textos em que a gente acabou de ler e no versículo anterior, a gente vai observar que Deus chama Abraão e diz que ele saia da sua terra e que ele saia do meio da sua parentela, dos seus parentes, e vá para um lugar em que o Senhor vai mostrar a ele. Mas se vocês observarem, quando entra a história de Abraão, o tempo inteiro o escritor vai estar dizendo: Ló,
Ló, toda hora ele cita Ló. Ele diz, então, o Senhor, no capítulo 12, ele diz, olha, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, e assim, versículo 4, e assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. Ó. Aí ele já começa a dizer, no versículo 4, ele já começa a alertar, Ló foi com ele. Aí daqui a pouco você vai mais à frente, aí ele vai, e ele levou o sobrinho Ló. Todo tempo ele está dizendo que Ló foi com Abraão, que não era para ir. Porque o que foi que Deus disse a Abraão? Sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão achou por bem levar o sobrinho. Agora veja que interessante. Deus está falando com Abraão, fazendo promessa a Abraão, dizendo a Abraão, olhe, quem for seu inimigo é meu inimigo, quem for seu amigo é meu amigo, quem mexer contigo está mexendo comigo, eu sou o teu Deus, etc, etc. Porém, nesses primeiros capítulos, Deus se revela falando com Abraão pessoalmente, tirando Abraão, dizendo que vai fazer de Abraão uma grande nação. Aí ele diz, mas Ló foi, ele levou o sobrinho. Ele está dizendo, não era, ele, Deus mandou ele sair de lá e deixar a família para trás. Mas ele sabia que Sara era estéril, que Sara não ia poder, na lógica humana, gerar filhos, e ele resolve levar o sobrinho como uma garantia de que se ele precisasse de um herdeiro, ele tinha alguém da sua linhagem, alguém do seu sangue, para ser o herdeiro por direito. Mas acontece que quando a gente chega no capítulo 13, onde a gente leu, aí vai começar, o texto vai começar dizendo que Abraão foi para o Egito, glória, e sua mulher Sara, quanto ele tinha, e com ele, Ló, de novo. Nesse capítulo 13, logo no primeiro versículo, ele diz, aconteceu o que aconteceu, porque eles desceram para o Egito, e quando chegaram no Egito, o faraó ficou interessado na Sara, Abraão quis proteger a Sara, se saíram de uma dificuldade que Deus os livrou, pois Abraão estava com medo temente de morrer, mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, quando na verdade Sara era sua esposa, e Deus ali feriu o rei do Egito e livrou Abraão. E aí no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, subiu pois Abraão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher, tudo que tinha, e com ele Ló. Ele está martelando na nossa mente, dizendo, Abraão ainda está com Ló. Ele está dizendo, Abraão ainda está insistindo em Ló. Às vezes é a gente que insiste em Ló. E Deus está dizendo, abandone Ló. eita glória, eita, Aí Deus está dizendo, deixe Ló, rapaz. As coisas vão fluir melhor sem Ló. O Ló está impedindo certas coisas. Observe uma coisa. No versículo 13, observe isso aqui. Capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abraão para o Egito, com sua mulher Sara, tudo quanto tinha, e com ele Ló. E aí Abraão era rico em gado, em prata e em ouro, e fazia suas jornadas ao sul, até Betel, e até o lugar onde, ao princípio, era a sua tenda. E em Betel e Ai, até o lugar do altar, antes ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, de novo. E também Ló, de novo. Aí ele diz assim, Ló terrível, e também Ló,
que ia com Abraão tinha rebanhos, vacas e tendas. E a terra não tinha capacidade para comportar os dois, pois os dois eram ricos. E sabe o que é interessante? Houve contenda, não foi aqui que a gente leu? Houve contenda entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. Não era para ter contenda se ele não tivesse levado Ló. Então logo a gente percebe que Ló, ele é um instrumento ali que gera contenda na chamada de Abraão. E não era para Ló participar. Deixe que quem vai cuidar de Ló não é você. Ló parece ser dependente da gente. Ló parece que só sobrevive sobre os nossos cuidados. Mas Deus está dizendo: Abraão, o que eu tenho contigo, eu não tenho com Ló. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O mistério que eu tenho contigo, Abraão, eu não tenho com Ló. Deixa Ló comigo. Aleluia, glória a Deus. O mistério de Deus com Abraão não é o mistério de Deus com Ló. Sabe por quê? Abraão tem promessa, Ló não. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A chamada de Deus é com Abraão, não é com Ló. Ló entra de penetra. Ló entra não é nem de penetra, de convidado mesmo, irmão. Abraão convidou Ló, levou Ló e disse: vem comigo que eu vou cuidar de vocês. Só que Ló só trazia problema. Glória a Deus. E às vezes o problema quem arrumou foi você dele, foi eu dele. Por quê? Porque eu quero Ló de todo jeito. Ló pode ser alguém, Ló pode ser alguma coisa, Ló pode ser algum apego meu. E Deus está dizendo assim: deixa Ló. Eita glória! Abandona Ló. Deixa Ló viver a vida dele. Eita glória! Aí Deus está dizendo: o mistério que eu tenho contigo, Abraão, eu não tenho com Ló. A chamada que eu tenho contigo, Abraão, eu não tenho com Ló. A aliança que eu fiz contigo, Abraão, eu não tenho com Ló. Agora, por misericórdia de ti, que és meu servo, eu vou cuidar de Ló, eu vou abençoar Ló, eu vou salvar Ló, eu vou livrar Ló, eu vou te usar para abençoar Ló, mas eu não quero Ló no meio do seu convite. Vou abençoar Ló. Olha o que Deus está dizendo: te preocupa não, deixa Ló comigo, que até livramento a Ló eu vou dar. Vou dar livramento a Ló, vou dar livramento dos deuses. Mas acontece que Ló está cortando a fiação entre você e Deus. Glória a Jesus. Glória! Meu Deus. Observa, irmão. Quando eu li propositalmente, eu li do versículo 7 ao versículo 18. Sabe por quê? Porque você vai ver no versículo 13, do 1 até o 18, do 1 até o 13. 13 versículos, Deus calado, não fala mais nada. A contenda acontecendo e Deus calado. Deus o tempo todo falando com Abraão, mas quando a contenda aparece, Deus se cala e não fala com Abraão durante 13 versículos. 13 versículos vocês não sabem, mas representa tanto tempo. Aleluia, glória a Deus. Representa porque uma contenda ela não começa de uma hora para outra, ela vem de uma picuinha daqui, de uma picuinha dali, aí vai crescendo para poder virar contenda. Começa de uma fofoca, começa porque alguém diz assim: eu vou chegar primeiro, no caso deles, eu vou chegar antes de Abraão do pasto. Vou botar os meus gados para comer. Quando Abraão chegava lá, o pasto já estava totalmente devorado pelos pastores do gado de Abraão, de Ló. Aí os pastores do gado de Abraão diziam
dizia assim: "Ei, rapaz, Ló, agora esse pastor de Ló chega primeiro do que a gente. Quando a gente chega aqui não tem mais água, não tem mais pasto, não dá para viver desse jeito." E aí começa a contenda. E Abraão começou a se preocupar. Abraão começou a se preocupar. E olha o que o versículo 7 diz: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Para que ele botou aqui os cananeus e os fariseus? Eram dois povos. Dois povos pagãos que habitavam na terra, nas redondezas, e eles eram a plateia que estavam observando a situação entre o tio e o sobrinho. Aí eu imagino ele dizendo assim: "Ah, tá ali, ó. Olha como é que está o tio e o sobrinho." Abraão se constrange de uma forma, porque Abraão tem promessa. E quem tem promessa não suporta contenda. Quem tem promessa não perde a cabeça. Quem tem promessa não faz questão com nada. Quem tem promessa não briga por causa de nada. Quem tem promessa sabe quem é o Deus que serve. Quem tem promessa não perde o sono por causa da ganância de alguém. Quem tem promessa vai dormir mesmo sendo ameaçado de morte. Quem tem promessa cancela os remédios da tarja preta, deita, dobra o joelho no chão, ora ao Deus do céu, e quando termina a oração, o sono vem, ele dorme tranquilo, sabendo que está guardado, sabendo que está protegido, aleluia, porque serve a um Deus que ele cuida. Glória a Jesus. Aí Abraão disse: "Meu filho, que coisa feia para mim e para você. A gente é irmão, a gente não pode viver desse jeito." Olha a segurança de Abraão. Escolha a direção. Olha a terra em sua volta. Aí lá olhou tudo. Que lá é o homem natural. O homem natural só deseja aquilo que os olhos veem. Se ele achou bonito, cuidado. Porque quem tem promessa passa a ser incircunstancial. Quem tem promessa não pode mais olhar para a circunstância. Quem tem promessa não deve mais olhar se isso ou aquilo favorece. Quem tem promessa não deve olhar se a situação está favorável, se a geografia está favorável, se a economia está favorável. Não, quem tem promessa não pode olhar para essas coisas. Quem tem promessa só olha somente para Jeová. Quem tem promessa só olha para o Todo-Poderoso. Quem tem promessa confia no Eterno. Diz assim: aqui não chove, mas o Eterno faz chover. Aqui não dá fruto, mas o Jeová dos céus, ele faz a terra frutificar. Quem tem promessa olha além da montanha. Quem não tem promessa se torna um dependente de circunstâncias. Glória a Deus. Entendeu? Quando lá viu a campina verde do Jordão, coisa linda, e ele começa a poetizar e dizer: ela era como a terra de Zoar, quando se entra no Egito, era como se fosse um jardim, a coisa mais linda. Ló se embelezou-se com a beleza de Sodoma e Gomorra. E Deus em silêncio. Sabe quando é que Deus volta a falar? Olha que mistério, irmão. Sabe quando é que Deus volta a falar com Abraão? Glória a Deus. Quando Ló vai embora. Glória a Deus. Que negócio é esse que Deus está falando? Aleluia. Glória a Deus. 13 versículos, Abraão resolvendo os problemas com Ló. Abraão dizendo: meu filho, olha, não dá mais não.
a minha comunicação, está cortando a fiação, está impedindo eu ouvir a voz do meu Deus, está impedindo eu ouvir a direção de Deus, e a gente vai ter que separar. Você quer? Aí Deus está dizendo: minha filha, meu filho, eleve-me, tu e me finança. Ei, afaste de você aquilo que corta a fiação, aquilo que está impedindo você de ouvir a voz do teu Deus, aquilo que está impedindo você de se aproximar mais de Deus, aquilo que está impedindo de você ouvir a voz de Deus dizendo: Abraão, não. Mas eu sou contigo aonde quer que andar. Anda na minha presença, ser perfeito. Esquece, deixa logo para trás. Aleluia, glória a Às vezes não é uma coisa tão simples. E a gente pensa: não tá. Não vai fazer, não, isso aqui Deus não se incomoda com isso aqui não. Mas eu gosto de dizer que Deus se incomodava com um par de sandália. Eu dizia: meu filho, tira as sandálias, você tem que tirar. E era Moisés, quando ele para se aproximar da presença da sarça do Senhor, Deus disse: tira a sandália. Aí do mesmo jeito Deus disse: tire logo. Aí do mesmo jeito Deus: tira aquilo que não está me agradando. Aí Deus: tira aquilo que está impedindo eu de entrar no seu quarto, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de entrar na sua mente, de entrar, aleluia, no seu ser. Meu Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Deus está falando na brisa, irmão. Eu nem me preocupo com glória, aleluia. Eu me preocupo entregar a mensagem genuína da palavra de Deus, sem enfeitar, sem soltar chave de casa, de carro para ninguém. Embora ele tenha chave, ele tem casa, ele tem tudo, eu gosto de pregar o evangelho. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, irmão. Pode ver aqui, deixa eu trazer a Bíblia mais para perto para eu lhe dizer o versículo. Aí a Bíblia diz que Abraão falou no versículo 8, versículo 10. Aí o versículo 10 diz assim: e Ló levantou os seus olhos. Vai. Ele fez isso aqui, ó. Estava aqui conversando com Abraão. Abraão disse: meu filho, olha aí em sua volta. Aí ele olhou daqui a pouco, quando ele viu Sodoma, ele encheu os olhos. Aí disse: aqui, ali eu vou enricar de uma vez. Ali eu vou ficar mais rico do que Abraão, meu tio. Ali não vai ter problema com nada, porque ali tem pasto. E a briga era por causa de pasto. Aí ele disse: eu fui para ali e está resolvido todos os meus problemas. Cuidado, o mundo às vezes nos engana. O mundo nos seduz com a beleza de Sodoma e Gomorra. Se Sodoma e Gomorra fosse feio, Ló não queria. Mas olha, ele está dizendo que Ló levantou os olhos, viu a campina verdejante do Jordão, que era toda bem regada, aleluia. Mas ele diz assim: antes do Senhor ter destruído. Olha o que ele está dizendo: é bonito, mas vai ser destruído. É bonito, mas vai ser queimado no fogo. É bonito, mas é passageiro. É bonito, mas é transitório. É bonito, mas é só sedução. Quando você chega lá, é só decepção. Porque ele disse que os varões de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores. Eu nunca vi isso, eu já vi pecador. Gente pecadora. Agora, quando ele diz assim: os varões de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. Olha para onde Ló foi. É o crente natural, irmão. O crente natural, ele está sempre procurando um lugar que favoreça para ele. Ele está sempre procurando uma circunstância que ele olha e diz assim: aqui não tem como dar errado.
Mas quem tem promessa é diferente. Observe, versículo 11 diz assim: então Ló escolheu ir para... Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Olha, agora sim, eles se afastaram. E diz que, e o versículo 12 diz assim: Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, armou as suas tendas até Sodoma. Ora, isso é um alerta, né? Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele está dizendo, além de maus, eram grandes pecadores contra o Senhor. Aí versículo 14, Deus olha para Abraão, sabe por quê? Porque quem tem promessa tem que rejeitar certas vantagens. Quem tem promessa tem que abrir mão de algumas certezas. Ele só foi para Sodoma porque ele tinha certeza que tinha pasto. E às vezes quem tem promessa precisa abrir mão de coisas transitórias. Quem tem promessa precisa abrir mão de coisas que você diz assim: se eu fizer assim, vai dar certo. Mas você não tem que fazer do seu jeito. Você não tem que fazer como você quer. Você tem que viver na dependência do Eterno. Você tem que viver na dependência do seu Deus e deixar Ele resolver tudo. Ele é quem resolve tudo. Abraão ficou triste, irmão. Porque às vezes, por ter promessa, a gente precisa abrir mão de certas coisas. A gente precisa abrir mão de coisas que às vezes vai nos favorecer em um determinado tempo, mas depois, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, que Deus está dizendo assim: tudo aquilo que parecia ser vantagem para você e você rejeitou, não se preocupe, porque o que eu tenho é melhor, é uma surpresa maior, é algo melhor do que aquilo que você está deixando para trás para viver a sua promessa. Exaltado é o teu nome, Jesus. Olha, enquanto Ló levantou os olhos, Abraão baixou. Aleluia. É como se Abraão estivesse dizendo assim: ele escolheu o lugar melhor, e agora? Ele foi mais esperto do que eu, e agora? Eu mandei ele escolher, mas eu pensava que ele ia escolher, ia dizer assim: eu vou deixar um lugar melhor para o meu tio. Mas só que Ló, ele só pensa nele. Ló é justo, Deus teve compaixão de Ló, mas acontece que nessa contextualização aqui, Ló era o problema de Abraão. Aí sabe o que aconteceu? Versículo 14, Deus disse, aí ele já vem dizendo no versículo de número, no versículo aqui de número 14, no versículo de número aqui, ele levantou lá os seus olhos, e aí teve um versículo que a gente leu aqui, que ele se separou um do outro, versículo 11, e apartaram-se um do outro. Aí o versículo 11, habitou Abraão em Canaã, e Ló habitou nas campinas. Versículo 13 vem um alerta: ora, será que a escolha de Ló foi boa mesmo? Porque quem mora lá não presta. Quem habita lá é abominação aos olhos do Senhor. Aí vem versículo 14, olha que coisa linda. Aí Deus volta a falar com Abraão. Aí às vezes a gente diz assim: nunca mais Deus falou comigo. Nunca mais Deus falou do jeito que ele falava. É por causa de Ló.
Ele está só esperando Aleluia. você tomar uma atitude com Ló. Aleluia. Ele está só esperando você se posicionar com Ló. Aí diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou. Olha, se Deus não estava esperando. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou. Deus estava só esperando, dizendo: quando Ló foi embora, eu falo com o meu servo. Quando Ló foi embora, eu conforto Abraão. Aí e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Ló levantou os olhos sozinho, irmão. Ou eu não? Levantou os olhos por conta própria. Glória a Deus. Levantou os olhos porque viu o que gostou. E enquanto isso, Abraão fez isso aqui, ó. Aí Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, levanta agora os teus olhos, agora é sua vez. Abraão levanta os olhos e vê o quê? Glória a Deus. Levanta, percorre essa terra, não sei. Aleluia. Abraão levanta os olhos e não vê nada, porque o que tinha de verde Ló pulou para cima. Aí Deus olhou para Abraão e disse assim: olhe para o comprimento do lugar que você está. Aleluia. Olhe para a largura do lugar que você está. Glória a Deus. O lugar, quando você está diante de um lugar, irmãos, que ele é um campo aberto, você não consegue identificar nem o tamanho e nem a largura. E Deus olhou para ele e ele só via campos e campos e terra. E Deus olhou e disse assim: está vendo aí? Eu vou fazer a sua descendência como o pó da terra que você está vendo. Aí Deus começa a animar a Abraão, dizendo assim: Ló pode até estar achando que tomou vantagem, mas o que eu tenho preparado para ti, Abraão, é algo mais excelente. O que eu tenho preparado para ti, Abraão, é algo que você vai se regozijar, é algo que você vai ficar espantado, é algo que você vai ficar grato. Aleluia! Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Quando Ló entrou na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló era um grande empresário. Diz que ele armou as suas tendas. E as tendas que ele armou foi desde o Jordão até as Campinas. Não era muita tenda. E ele fabricava tendas. Ele se tornou, ele era as casas da época, né? Era como se ele fosse um empresário desses aí que constrói, chega numa cidade e constrói um monte de casa, vende, e cada vez mais ele vai ficando rico, cada vez mais ele vai ficando poderoso. E Abraão foi-se embora no meio do deserto, peregrinando no meio da terra de Canaã. Mas quando ele chega em Canaã, a Bíblia diz que ele encontra um oásis chamado os Cavalhais de Manre. Glória a Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: enquanto a beleza de Sodoma e Gomorra vai ser destruída, eu preparo um oásis no meio do deserto para Abraão repousar, para Abraão descansar em paz. Enquanto Abraão estava nos Cavalhais de Manre, naquela simplicidade, naquele lugar paradisíaco, Ló estava lá em Sodoma, mas Ló foi sequestrado. Depois Ló teve que sair. Ló entrou empresário, saiu, virou homem da caverna, foi morar dentro das cavernas, perdeu a sua esposa, perdeu seus bens, perdeu tudo aquilo que ele conquistou pela sua inteligência, que ele conquistou pelo aquilo que seus olhos viram. Mas Deus está dizendo assim, Isaías 64 e o 4: porque desde a antiguidade não se viu, nem com
os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu vou encerrar aqui. Sabe o segredo de Abraão? É que Abraão não se apega às vantagens. Abraão não está nem aí, ele diz: pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Você pode escolher. Aleluia. Mas a única coisa que Abraão não entra é na discussão e nem na contenda. Aí Deus diz assim: Ló às vezes quer tirar sua paz. Ló às vezes quer ver você se espernear. Ló às vezes quer ver você se desequilibrar. Ló às vezes quer ver você perder a sua paz. Mas você tem a promessa. Quem tem a promessa perde, porque sabe que vai ganhar. Glória. Louvado e agradecido. Toda vez que você tem uma perda, para não entrar na contenda, um ganho maior está te esperando no reino que você não está vendo. Aos olhos humanos você perdeu. É verdade. Aos olhos humanos Abraão perdeu, mas nos olhos sobrenaturais, pelos olhos da fé, Abraão estava avançando. Abraão estava prosperando. E só para você ter uma ideia, Isaac, quando ele desentulha os poços que foi de Abraão, chegou os entulhadores e disseram: o poço é nosso. Mas quem cavou foi Isaac. É assim mesmo. Quem pagou o preço para dar água no poço foi Isaac. Quem desentulhou foi Isaac. Aí os entulhadores chegaram e disseram: esse poço é nosso. Aí Isaac olhou e disse: eu posso botar o nome? Então esse aqui vai se chamar Sitna. E foi embora e não discutiu. Observe. E outra coisa, um poço naquela época representava ouro branco, mais precioso, mais valioso do que o ouro amarelo, porque o ouro amarelo não alimenta ninguém. Ouro amarelo, você pode comer ouro e você daqui a pouco morre e até mais cedo, mas o ouro branco é água, a água é vida, é alimento. Então naquela época valia mais do que o ouro. Aí Isaac cava o poço e de repente chega os entulhadores e diz: esse poço é nosso. Aí ele vai e diz assim: tudo bem, eu só vou botar o nome Sitna, e vai embora. Aí 20 quilômetros depois ele cava um segundo poço. Aí os homens dizem: olha, deu água de novo, mineral. Aí Isaac: maravilha. Aí lá vem os entulhadores de novo. Poço é da gente. Aí Isaac olha e diz assim: tá certo, eu vou botar o nome também. Esse aqui vai se chamar Ezequiel. Aí daqui a pouco Isaac anda de novo mais 20 quilômetros e vai dar na cidade de Rehobote, um lugar chamado Rehobote. Aí Isaac cava, dá água de novo, e eles olharam e disseram assim: não vamos mais mexer com Isaac, porque se a gente mexer com Isaac, tem algo sobrenatural acontecendo na vida dele, porque aonde ele cava da água. É por isso que Isaac não entra na discussão. É por isso que Isaac não entra na contenda, porque ele sabe quem ele está servindo.
destino, ele sabe quem chamou ele sabe quem está com ele, que independente de geografia, porque se a gente olhar nos olhos humanos, a água está em determinado lugar geográfico, mas aonde Isaac cavava, dava água. Oh, Deus glória. Aleluia. Disseram, Isaac está prosperando aqui no vale, porque ele plantava, ele botava uma espiga de milho, um grão de milho dava 100 espigas de milho. E isso é impossível. Na agricultura isso é impossível, você plantar um e dar 100. Mas só que com Isaac acontecia. Aí olharam e disseram assim, ele está crescendo porque está aqui na cidade, e aqui na cidade todo mundo prospera, porque o homem natural olha logo para isso. Aqui na cidade é desenvolvido, aqui tem emprego, aqui tem isso, bota ele lá no interior. Aí manda ele para o vale, expulsaram Isaac da cidade. Aí a primeira coisa que acontece é que Isaac encontra os poços de Abraão. O primeiro poço ele desentulha. Ele diz, isso aqui foi Isaac desentulhou os poços que o seu pai Abraão havia cavado e que os entulhadores haviam entulhado. Ele desentulhou e alguém ainda disse assim, muda o nome. A dizer que foi o Senhor que cavou. Aí a Bíblia diz que Isaac preservou o mesmo nome que o pai dele tinha preservado, como quem diz assim, isso aí quem cavou não foi eu não. Eu não sou, eu não tomo parte da história de ninguém, eu quero fazer a minha própria história, eu quero andar na minha história. E resumindo a história, cavou o primeiro poço e alguém foi lá contender com ele. Sabe o que significa? Signa significa contenda. Aí foram contender com ele. Ele disse, eu não contendo não, pode ficar aí com o poço. Aí vai lá para frente, cava o segundo, aí chama Ezeque. Ezeque significa ódio. Ficaram com ódio porque ele cavou o segundo poço. E aí vieram cheios de ódio, queria que ele se irasse também. Disse, pode ficar aí, porque eu também não trabalho com ira. E foi embora e chegou na cidade de Rehobote. E Rehobote significa lugar largo, lugar de amplitude. E quando ele chegou na cidade de Rehobote, cavou o poço, ninguém foi mais incomodar ele. Aleluia. Aí Deus diz assim, é como se o Ló e Isaac fossem os entulhadores de poços. E quando Isaac chegou em Rehobote, eles não mais incomodaram. E depois foram lá pedir desculpa a Isaac. E ali Ló, depois de tudo, ele foi preso e Abraão separou 318 pessoas da sua família, lá da sua propriedade, e foi salvar Ló. Está vendo? Deus está dizendo, não é para você odiar Ló, não é nada, é porque você tem que obedecer a Deus integralmente, porque tem gente que obedece parcialmente. Enquanto a obediência for parcial, o que tem para acontecer não vai acontecer. Mas Deus está dizendo, quando você perceber quem é Ló, as coisas vão mudar. Quando você se separar, amém? Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade.